Bom dia a todos. Prazer estar falando com vocês hoje sobre uma matéria tão importante que diz respeito não só à medicina, mas toda a questão de dados, segurança de dados, tecnologia. É uma questão que aparentemente interessa apenas a classe médica, mas na verdade interessa todos aqueles que trabalham com tecnologia. E a tecnologia é um tema que a gente tem que tratar com. E essa tecnologia tem gerado bastante tema para debate jurídico, muitas decisões recentes sobre responsabilidade, sobre contratos, sobre o que fazer com os dados, sobre matéria tributária, sobre matéria regulatória, que diz respeito aos médicos, mas pode se aplicar para qualquer entidade regulatória, que a gente precisa pensar, né? Então, hoje de manhã mesmo, quando eu estava lendo os jornais e pensando sobre o assunto, eu recebi uma notícia do recente problema de vazamento de dados de um grande hospital, dos maiores hospitais da América Latina, e sem dúvida nenhuma, da mesma forma, importante em relação ao avanço da medicina, né, que é o Hospital Albert Einstein, uma referência mundial em termos de excelência. Esta instituição, por um ato de um de seus empregados, teve os dados relacionados à Covid vazados para a rede, né? E dados de autoridade, de personalidade e, claro, de pacientes. Não é o fato de ser Pedro, Paulo ou João, mas são dados de pacientes. Este exemplo de dados vazados tem relação com medicina ou telemedicina? Claro que tem, né? Tem relação com a estrutura da telemedicina, da medicina de ponta, que a gente está vendo, inclusive, num outro debate sobre a questão bem atual, se você vai ter 5G da China, 5G dos Estados Unidos, bobagem ideológica, quando o que está mais preocupando não é que uma nação A ou B pratique espionagem, mas o que está mais preocupando é que dentro da sua própria casa, dentro da sua própria instituição, pessoas ligadas a você vazem dados de terceiros. E mais do que vazem dados de terceiros, que sejam dados que na telemedicina são muito importantes, que tratam inclusive do ato médico, né? Do ato do profissional. Como eu disse, pode ser um profissional de engenharia, pode ser um profissional de arquitetura, pode ser um profissional de qualquer atividade de profissão regulamentada, de contabilidade, etc., como pode ser também de atividade não regulamentada, que também tem uma tecnologia, uma técnica por trás. Então, esse aspecto é muito importante, porque a gente tem que discutir como lidar com isso. Na telemedicina, você tem aspectos que eu já cumprimento a Marcela Cavallo, que tem contribuindo tanto para nosso dia a dia, e para estas lives em particular, e que ela vai trabalhar comigo essa discussão da telemedicina dentro de uma lógica dos tribunais, dentro do que a gente vem observando
na jurisprudência, que é a tônica dos nossos trabalhos, né? A gente não fala só de um tema por opinar sobre alguma matéria ou não, mas a gente pesquisa durante a semana o que os tribunais estão falando sobre isso, mesmo que falem de matérias correlatas e não especificamente no caso, dada a sua novidade. Na telemedicina, por ocasião dela estar se desenvolvendo recentemente no Brasil, poderia até faltar jurisprudência, mas não é o que acontece. Está acontecendo já no nosso país. O objeto dessa live está sendo discutido pelos tribunais neste momento. E, claro, é disso que a gente vai tratar, é disso que a gente vai delimitar, segundo um roteirinho que a gente precisa seguir, que primeiro, delimitar o espectro de discussão desta live, o espectro de discussão que é a telemedicina, a medicina à distância, como alguns dizem, né? E como isto afeta todos, né? Todos os, tanto pacientes, quanto médicos, quanto profissionais da saúde, hospitais, empresas de tecnologia, agências regulatórias, o fisco, né? Sempre a gente pode ter que colocar o fisco nessa história também. Enfim, é disso que nós vamos tratar dentro dessa lógica. Marcela, bom dia. Vamos começar delimitando onde é que a gente se meteu, né? Onde é que a gente foi arrumar sarna para se coçar quando pensou na telemedicina. Bom dia, obrigado mais uma vez e me ajuda com isso. Como é que a gente vai começar falando da telemedicina enquanto tecnologia? Bom dia a todos, bom dia, doutor Fernando. É um prazer estar dentro dessa discussão tão relevante. É um tema super atual e misturam duas coisas que a gente gosta muito, né? Que a gente tem bastante afinidade, que é a medicina e a tecnologia. A gente já vem explorando a tecnologia nas lives anteriores, esse avanço tecnológico que vem trazendo muitas mudanças, né, nos negócios em geral, e na medicina não podia ser diferente. E no caso da telemedicina é interessante, porque a medicina, como uma profissão tão tradicional, ela ainda não tinha muito esse viés tecnológico, isso sempre foi muito especulativo. Quando a gente pensava em telemedicina, era sempre pensando algo muito no futuro, e com a pandemia a gente teve que correr atrás disso, né? É interessante porque a telemedicina ela só aparecia numa resolução do Conselho Federal de Medicina de 2002, e aí a gente deu de cara aí com esse cenário bem inesperado esse ano, em que as pessoas tiveram que viver um isolamento social, muitos profissionais de saúde eles foram acometidos, infelizmente, com a doença, então tiveram que ficar em números reduzidos. Então, a gente foi praticamente obrigado a adotar a telemedicina. Então, hoje ela tem uma lei que está regulamentando de forma precária durante esse período de pandemia, é uma lei com prazo de validade, mas existem projetos de lei que já estão trazendo isso como forma definitiva. Então, é um tema muito sensível, porque quando a gente pensa em telemedicina, não é só com relação ao exercício da medicina que a gente precisa se preocupar, mas também com a questão tecnológica. Então, a questão de proteção de dados, que tem sido muito tema de muitos debates com a nova LGPD, que entrou em vigor esse ano, com a própria prerrogativa dos médicos com relação ao sigilo e ética. Então, o Código de Ética da Medicina ele já traz essa questão de sigilo, e como isso fica, né, em prática com a tecnologia, com as questões de cibersegurança que a gente também enfrenta, que a gente sabe que é um risco. Então, esses são os temas interessantes que a gente tem que abordar aqui. A gente precisa entender quais são os riscos e prerrogativas dos profissionais que utilizam esses meios, sobre o que a gente está falando, então, quais são os riscos que a gente está enfrentando aqui, até onde isso pode ir. Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente quebra barreiras. Então, seria possível um médico estrangeiro consultar um paciente brasileiro? A gente vê a questão das telecirurgias, que ainda parece uma coisa distante, mas com o avanço da tecnologia não me surpreenderia isso chegar antes do que a gente imagina. Então, o nosso tema, obviamente, é muita coisa para falar, a gente tem alguns pontos para enfrentar, principalmente com a questão da tecnologia,
com relação à segurança dos dados dos pacientes, com relação à segurança dos médicos, para que eles não sejam responsabilizados, né? Que eles se protejam de eventuais responsabilizações, e também, por que não, a gente não abordar os limites, né? Em questões regulatórias, que hoje a gente vê com as legislações e com o que a jurisprudência tem entendido sobre o tema. Então, muito bom. Esta questão da telemedicina é muito importante, porque a gente tem que começar, como a Marcela bem pontuou, pela internação, né, ou a internalização do Instituto no Brasil. Então, o Conselho Regional de Medicina tratou do assunto. Então, é a mesma coisa que aconteceu com as criptomoedas, né? Ou ainda está por terminar, mas alguma instituição tem que tratar do assunto. No caso da criptomoeda, foi a Receita Federal do Brasil, depois a CVM, ou seja, que regula os ativos financeiros, né, os ativos do mercado financeiro de capitais, e considerou vamos dizer, a criptomoeda como um ativo do mercado financeiro de capitais, ainda que depois isso ainda gerou uma certa polêmica, mas a tecnologia começa com uma internalização, então é uma tecnologia, uma forma de lidar de modo novidadesco, né, ou novo, em relação a determinada riqueza econômica, né, determinada prática que ela gera efeitos econômicos e sociais, como a telemedicina. Então, quando ela entrou no Brasil, entrou no país, claro, gerou uma certa preocupação, porque você está praticando atos médicos por meio remoto, certo? E o meio remoto não precisa ser internacional, ele pode ser remoto nacional, ele pode ser como nós estamos aqui remotamente trabalhando. Então, o problema da telemedicina é o meio remoto da prática médica. Eu tive presente uma vez numa cirurgia de aneurisma, mente familiar, que era todo feito remotamente, ou seja, não havia alguém lá fazendo a cirurgia, havia alguém remotamente, por meio de um computador, que fazia esse ato médico de operação de um aneurisma cerebral, todo feito remotamente, claro, num hospital, mas remoto, ou seja, um estava numa sala, outro estava em outra sala. Pode ser que você esteja numa sala ao lado, pode ser que você esteja num andar diferente, pode ser que esteja no prédio ao lado, pode ser que esteja no prédio da outra cidade ou prédio num outro país. Então, o problema da telemedicina é o aspecto técnico ou tecnológico de ato médico remoto. Este ato médico remoto precisou ser regulado pela entidade responsável pelos atos médicos ou pela classe médica. Então, por ser uma profissão regulamentada, tem um conselho que tem previsão legal para regular todos os atos médicos. Então, este conselho tratou da telemedicina. Ao tratar da telemedicina, ele considerou o ato médico também aquele ato remoto. Então, a partir dessa regulação, passou a integrar a questão médica à tecnologia do ato remoto. Como essa tecnologia vai resolver, a gente precisa ter uma tranquilidade de observação das consequências jurídicas e, a partir daí, analisar como os tribunais vão tratar do assunto. Então, primeiramente, essa questão que a Marcela trouxe, ou seja, é um ato remoto regulado, é um ato médico, não é considerado um ato de exercício irregular da medicina, isso é importante, mas ao ser um ato médico,
qualquer irregularidade deste ato médico entra no campo de abrangência da entidade regulatória, das entidades, das leis que tratam do assunto e como o direito privado, o direito público, aí o direito civil e o direito penal trabalham essa questão, né? E claro também o direito administrativo e o direito tributário, que nós vamos tratar dessa forma. Então vamos começar, Marcela, com a questão aí tecnológica de novo, falando assim, bom, se eu tenho um ato médico praticado à distância, quando esse ato remoto, essa prática remota da medicina, tem alguma falha, quem responde? Quem é responsável? O médico, a empresa de tecnologia, o Estado, que é responsável pelas telecomunicações, ou outras pessoas de direito? A telemedicina ela é regida pelos mesmos princípios e regras do que a medicina convencional. Então, todas aquelas prerrogativas que a gente conhece que os médicos têm quando estão prestando seu atendimento, tudo isso se aplica à telemedicina com algumas ressalvas, né? Perdão, nem diria ressalva, mas com algumas regras a mais. Então, além de tudo aquilo que já se sabe que os médicos precisam cumprir e precisam respeitar, na telemedicina a gente tem alguns cuidados a mais, que principalmente com relação à proteção de dados. Então, partindo dessa premissa, o médico ele vai responder por eventuais ações ou omissões que não sigam, né, essa regulamentação, como ele faria numa consulta presencial. Evidentemente, nesses casos, não tem como se pensar em uma responsabilização do meio da tecnologia, a partir do momento que se pressupõe que foi uma falha do próprio profissional. Então, é aquela questão. Até a gente já fez, né, conversou isso na outra live, que o médico pode ser pessoalmente responsabilizado de forma subsidiária, a instituição ela pode ser responsabilizada de forma objetiva, né, e o médico de forma subjetiva, mas ele vai responder sim, a responsabilidade permanece com o médico. Agora, é interessante que a gente fale que, quando se diz respeito à telemedicina, como a gente tem esse olhar de proteção aos dados, às informações, né, aos dados sensíveis dos pacientes, já existe, né, dentro do Código de Ética, a necessidade de sigilo com relação ao prontuário médico. Então, os médicos eles são proibidos de compartilhar esses prontuários com pessoas que não estejam cobertas pelo sigilo médico. Então, essas falhas, os médicos eles são pessoalmente responsabilizados e as instituições de forma objetiva também. Agora, se a gente pensa numa questão, numa falha dentro da plataforma em que se ocorre o atendimento, então vamos dar um exemplo aqui, algum hacker ele consegue invadir a consulta médica, tem acesso a uma gravação que está sendo feita, aí a coisa pode mudar um pouquinho de cenário. É claro que a gente fala aqui a gente trabalha com uma modalidade muito recente, os problemas eles ainda não surgiram de forma contundente, a gente trabalha sempre pegando alguma analogia, pegando casos parecidos, e a gente estuda bastante a LGPD, essas responsabilidades, por isso que a gente consegue se guiar. Então, existe também essa preocupação com relação à escolha da plataforma, porque, apesar de, evidentemente, a plataforma ter uma responsabilidade, é uma prerrogativa da plataforma que ela seja segura, que ela tenha lá os meios de segurança para que as informações não vazem. Então, como a gente já sabe que acontece em alguns casos, mas o médico ele também tem que zelar, né, por fazer essa consulta de uma forma segura ao seu paciente. Então, ele também pode ser responsabilizado nesses casos, além das responsabilidades que a gente já sabe que dizem respeito a ele. Tá. Doutor, o senhor está mutado. Vamos lá. Então, desculpe, a questão da telemedicina envolve um aspecto importante que tem sido observado nas discussões judiciais, que é o espectro do que é o ato médico e qual o limite
do que o médico está fazendo, qual é o limite que a máquina está fazendo. Porque muitas vezes a máquina não é o médico e a máquina não é do médico, né? Então até tem surgido startups aí que querem, inclusive, dar aos médicos a oportunidade de você trabalhar com telemedicina por ato médico. Então, você vai praticar a telemedicina e você vai usar uma startup de telemedicina, uma tecnologia que você pode usar em qualquer lugar do mundo que você esteja, você é médico, e essa máquina não te pertence. Essa máquina, a parte robótica, né, que é justamente a questão que está faltando definir na telemedicina, é que em algum momento você tem um robô que atua conjuntamente com o médico, conjuntamente com o hospital, conjuntamente com a equipe, inclusive de vários médicos, que são anestesistas, que são, vamos dizer, instrumentadores cirúrgicos, que são enfermeiros, são assistentes, que vão trabalhando junto com a máquina. E você precisa ver qual é a parte da máquina que está envolvida. Na parte tributária, que a gente vai falar um pouco mais tarde, já se discute muito o que é o robô, né? E na telemedicina, o robô tem uma parcela importante nessa prática. Quando a gente fala de protocolo, só para a gente delimitar e colocar essa questão do protocolo na questão, é importante que a gente trabalhe com o ponto do que é protocolo, porque o protocolo, às vezes, é um pedaço de papel, né, um prontuário médico, né, um pedaço de uma ficha, né, que é o prontuário do paciente, os dados do paciente, o que o paciente está tendo de intervenção médica, a sequência de tratamento, tudo isso é o chamado prontuário. Esse prontuário tende a não ser mais de papel, tende a ser dentro dos dados eletrônicos, tende a ser absolutamente virtual, inclusive fora do alcance da pessoa que o alimentou, que é outra questão, né? Porque é uma questão evolutiva, que você preenche o prontuário, depois ele não está mais à sua disposição, ele está à disposição mediante uso de senha, contrassenha, e que essa senha e contrassenha, que é justamente o caso que explodiu desta manhã, muitas vezes não está mais na mão do médico que trabalhou no caso, às vezes não está nem na mão do hospital. Fato é que isto está, às vezes, na mão de um terceiro técnico de informática ou de pessoas relacionadas à prestação de serviços médicos, mas que nada tem de médicos. Isso é muito importante, porque quando você responde pelo ato médico, você fala, bom, espera um pouco, eu sou responsável pelo prontuário do meu paciente. Mas se eu não tenho este acesso, como é que eu respondo por algo que eu não tenho acesso? Que é a discussão do momento. Ou seja, se eu respondo por algo que eu tenho acesso, perfeito. Eu tenho lá minha fichinha, né? Muitos médicos tradicionais são aquela fichinha, né, retangular do tamanho como é que chama? De um tablet, né, que ele vai preenchendo, né, e guarda num envelopinho com o nome do paciente, aí vai buscar a ficha do fulano, e vem lá a fichinha, né, já meio surrada a fichinha, né, já tanta anotação, e vai desde tanto tempo que trabalha. Então, esse é o prontuário do paciente. E o prontuário do paciente no hospital tem outras características, mas não foge disso do ponto de vista de compliance médico, né, de segurança dessas informações. Mas o prontuário virtual tem outras características supostamente mais seguras e em termos de perenidade por conta da tecnologia. Mas esse ponto em especial, Marcelo, só para a gente passar por ele, que já são 11h30, né, tanta coisa interessante, esse ponto especial eu queria dizer o seguinte, o que o tribunal, o que os tribunais têm decidido sobre prontuário médico? Quem é o responsável, tanto faz se é papel, né, computador, nuvem, quem responde?
O tribunal ele ainda tem aquele entendimento de que os médicos ou as entidades são os responsáveis pelo prontuário. Isso muito também pelo que o Código de Ética ele define. Então, existe aí um entendimento do tribunal de responsabilizar, no caso do hospital, o hospital, se é um consultório médico, o próprio médico, ou até o consultório, nesse sentido. Mas isso é interessante, porque com a LGPD, eu acredito que a gente vai ter uma mudança aí com essa figura do controlador e do operador. Isso deve mudar um pouco. Eu acho que talvez a gente consiga da minha parte, eu não encontrei nenhuma jurisprudência ainda nesse sentido. De fato, quem tem sido responsabilizado é a instituição médica, seja se o vazamento foi feito por algum médico ou por algum funcionário que não tem a ver diretamente com a medicina, mas o hospital que tem respondido. E acredito que, como esse caso de hoje, não vai ser diferente. Esse caso polêmico é que a gente teve notícia hoje. Então, essa jurisprudência é interessante, que eu estava vendo um comentário aqui no nosso chat, que eu acho muito bacana, eu sempre acho bacana que a gente tenha os comentários dos nossos participantes aqui, que diz respeito aos prontuários que estão na nuvem, né? Então, já tem, a grande maioria dos hospitais trabalham com prontuários na nuvem, com dados criptografados, né? Em servidor externo. Então, esses dados criptografados, eles dão essa noção de segurança na proteção de dados, né? Mas, trabalhando em relação a este aspecto específico, né, do que é a proteção de dados, do que é a responsabilidade pelos dados, de fato, é que você tem dados que estão em algum lugar, mas eles estão, como é o caso desta manhã, pelo menos pelos jornais, a gente ainda vai ter que analisar como vai evoluir, mas tem vários casos parecidos, alguém tem acesso a eles estando criptografados ou não. E se alguém tem acesso, e isto leva a uma consideração sobre responsabilidade, quando ele tira esses dados desta nuvem, ou ele transfere esses dados da nuvem para outros locais, violando o sigilo de dados, se eu, médico, não sei quem é essa pessoa, e essa pessoa agiu de forma criminosa, violando dados, ele atua como se fosse um hacker, né? Invade os dados. Então, passa a ser um caso de discussão policial, de apuração de responsabilidade criminal, que seria um excludente de responsabilidade tanto do médico responsável quanto do hospital responsável. Quando eu digo isso, eu não digo para aliviar, né, a responsabilidade de ninguém, mas é que isso está acontecendo com relativa frequência e puxando a brasa para a sardinha dos tributaristas, quando isto tem consequências jurídicas tributárias, porque cada ato médico tem uma riqueza que pode ser ou pode não ser submetida à tributação. Pode exigir que o médico preencha obrigações tributárias, tanto no ambiente municipal quanto federal, e que essas obrigações tributárias gerem consequências pelo cumprimento e pelo não cumprimento, que seria multa e juros sobre o não cumprimento dessas obrigações. Agora, quando você tem um ato médico, inclusive, às vezes, um ato médico que gerou alguma irregularidade, ou teve uma irregularidade no seu ato, mas essa irregularidade não foi apurada em função até do sigilo entre médico e paciente, até do sigilo do ato médico, e esses atos vêm a público. A irregularidade pode ser tanto de natureza de perícia ou imperícia, né, médica, pode ser perícia ou imperícia mecânica, né, falando em relação ao robô, e pode ser perícia ou imperícia regulatória ou fiscal. Todas essas
irregularidades lato sensu, né, irregularidades consideradas de modo geral, não entrando em cada uma, geram consequências para as diversas áreas que envolvem o médico. Às vezes o médico está preocupado, fala, pô, eu saí de casa, né, deixei meus filhos na escola e fui fazer plantão de 24 horas no hospital. Em que momento eu tenho que me preocupar com esse assunto, né? Porque é uma profissão muito empenhativa no sentido de tensão, porque você está lidando com a vida das pessoas, e isso eu já conversei muito com médicos, e eu falo, mas eu saio, como entro num centro cirúrgico de manhã, vou sair à noite, descanso um pouco e viro à noite, depois eu vou para casa descansar. Então, em que momento eu tenho que estar me preocupando com isso? Tem que parar a cirurgia ou parar o meu ato médico para me preocupar com isso? Eu preciso me preocupar assim que eu sair do plantão? Em que momento eu preciso me preocupar? Então, isso tem gerado uma certa insegurança jurídica, porque, claro, dessas relações de telemedicina, de tecnologia, quanto maior a tecnologia, mais distante o profissional da área médica se sente dessa condução. É a mesma coisa que se eu tivesse um carro de condução autônoma, né, que está aí na moda, né? Então, no filme daquela fábrica Tesla, né? Então, quando ele vê que a curva está muito acentuada, ele fala, coloca a mão no volante, né? Então, você vai colocar a mão no volante. Agora, quando é que isto acontece para que o médico seja alertado pela tecnologia, assim, ó, coloque a mão no volante, porque senão você vai responder. Essa é uma questão que ainda precisa ser bem definida, principalmente com relação às questões judiciais. Você observa, Marcela, de novo, nessa debate judicial que você tem analisado, né, tudo que a gente pesquisou, essa preocupação do juiz, ou seja, eles investigam o momento que você pega no volante e assume o comando da questão ou não? Isso é um assunto bem interessante, inclusive, só voltando um pouquinho na questão da responsabilidade, é curioso, porque, de fato, quando eu falo que o médico e os hospitais eles vão ser responsabilizados, isso a gente parte do pressuposto de que aconteceu lá um vazamento de dados acidental, se é que a gente pode dizer assim. Claro que quando a gente tem uma atividade criminosa e vai se apurar uma responsabilidade criminal, existe alguma ação dolosa, um ato de proposital de vazar esses dados, a coisa muda de figura. Então, assim, a não ser que se verifique uma falha grave de segurança, tudo é bem possível que os tribunais eles entendam que o próprio hospital também é uma vítima, né, desse ato do hacker, né, se a gente pode falar assim, do criminoso que faz esse vazamento de dados. Esse caso de hoje de manhã vai ser interessante, né, se apurar em que condições que isso ocorreu. Agora, com relação ao momento em que o médico então é uma linha tênue. Então, aonde é a tecnologia, aonde é o médico. Então, a gente sabe que uma receita, o sistema hoje pode dar, o médico assina digitalmente. A gente sabe que alguns procedimentos de triagem muitas vezes são feitos de forma eletrônica, às vezes por um questionário já pré-feito. Isso ainda carece um pouco de regulamentação, mas tem sido aceito em alguns pequenos casos, uma triagem virtual, e aí depois o médico entra de acordo com aquilo que foi feito anteriormente. Então, é bem interessante. Os tribunais, eles ainda, no meu ponto de vista, têm uma visão um pouco mais conservadora. É aquela história de estou na dúvida, então eles buscam muito socorro em algumas jurisprudências mais antigas que não tratavam tanto da telemedicina, né? Porque isso era uma coisa que não estava tão em uso, isso veio, de fato, à tona esse ano. Então, eu sinto que existe uma insegurança dos tribunais ainda em traçar essa diferença. A gente vê muito que existe uma preocupação, então, por exemplo, algumas situações em que ocorreram, inclusive achei uma jurisprudência interessante do Paraná, se eu não me engano, em que, dentro de uma consulta de telemedicina, tinha-se uma orientação para que se fizesse um exame X, não vou ficar entrando em termos médicos, mas com a presença de médicos na live não faria nem essa ousadia, mas, enfim, uma conduta X que não foi adotada dentro de uma consulta de telemedicina, e o tribunal responsabiliza o médico. Então, é interessante, existe esse cuidado ainda, mas eu acho que a jurisprudência ela ainda vai ter que amadurecer um pouco nesse ponto. Eu acho que precisa de uma compreensão sobre os procedimentos, uma compreensão de como
de o que é regulamentar. Então, se o Conselho Federal de Medicina entende que determinada triagem pode ser feita de forma virtual, por um algoritmo, você responde o formulário e esse formulário consegue te direcionar de alguma maneira para um profissional, e aquilo, evidentemente, que no meu ponto de vista o médico não pode responder, né, por uma falha nessa etapa, mas a jurisprudência ela vai precisar amadurecer isso, vai precisar trabalhar bastante nesse sentido. É muito importante isso que você está dizendo, porque do ponto de vista de apuração do aspecto subjetivo, quem é a pessoa que está tratando, quem é o ente que está lidando com isso, na medicina faz todo sentido, porque os médicos têm sociedades médicas, e nessas sociedades médicas que prestam serviço, né, tem muitos médicos, e essas sociedades, até pela personalidade jurídica dela, têm contratos com hospitais. Então, hoje é um modelo de negócio que você tem. Então, você tem sociedades médicas em que você tem atos médicos sendo praticados por vários sócios, e esses vários sócios integram uma sociedade. Então, já começa por aí. Você tem responsabilidade da empresa médica, da sociedade médica, do hospital ou clínica, tem responsabilidade da sociedade médica e dos médicos em si. Então, você tem um plexo, né, um complexo de responsabilidade. Toda vez eu sou perguntado, e você é perguntado também, nossos colegas são perguntados, assim, mas espera aí, mas eu estou operando aqui e o meu sócio está operando lá. Ele tem um problema lá, me afeta? Sim. Enquanto sociedade, sim. Enquanto sociedade médica, sim. Então, dentro da ideia de responsabilidade, a telemedicina é um componente a mais em termos de responsabilidade, mas ele não é feito para gerar insegurança jurídica. Talvez a gente tenha que aplanar na jurisprudência, e a jurisprudência está avançando nisso, diz o seguinte, as responsabilidades médicas são apuradas no Conselho de Medicina, regional ou federal, são apuradas nos conselhos de medicina e nas entidades municipais até, na justiça também, e essa apuração de responsabilidade ela é feita também sob aspecto tecnológico, porque na questão tecnológica existe uma plataforma de dados. Também existe a plataforma de prestação de serviço. Hoje você tem algumas plataformas de startups que você sabe toda a vida do paciente na plataforma. Você sabe quem está atendendo, como está atendendo, se comeu, não comeu, que medicamento tomou, se dormiu, se não dormiu, qual foi a reação medicamentosa, etc. Então, todo esse aspecto do tratamento médico, ele já não é mais só prontuário, ele é interativo, ele é dinâmico. Então, toda a relação vai sendo que envolve a tecnologia, a telemedicina, né? Porque às vezes a telemedicina parece que é só o ato de operação médica. Não, é todo o tratamento médico à distância. Então, você tem, vamos dizer, plataformas eletrônicas que lidam com isso e tratam dessa forma dinâmica do ato médico. Então, a necessidade de você investigar isso, inclusive no aspecto judicial, é você conhecer a plataforma, porque é uma distância, né? Você vê, a gente trabalha com médicos há mais de praticamente uma década, nós trabalhamos com médicos, nós temos 2 décadas de trabalho com médicos, a gente esquece que a gente envelhece, e esse trabalho vem aumentando em complexidade na medida que ele facilita, né, uma contradição em termos, né, ele aumenta em complexidade na medida que ele facilita o trabalho médico por tecnologia, né? Então, eu posso trabalhar e saber de tudo que está acontecendo, posso saber o que aconteceu com o meu paciente, posso recomendar tratamentos tudo à distância, posso aplicar tratamentos à distância, e isto faz com que a gente tenha um ambiente de responsabilidade tecnológico. Esse ambiente de responsabilidade tecnológico está sendo analisado no campo judicial quando existe alguma falha. A falha, vamos deixar só de lado a parte dos hackers e daqueles que invadem prontuários. Esta parte tecnológica é investigada
mas ainda falta uma melhor clareza, uma maior clareza por parte das decisões que investigue o que efetivamente é a telemedicina e a sua amplitude de aplicação tecnológica. Você tem a mesma conclusão que eu? Tudo bem que a gente brifou isso, a gente trabalhou muito essa semana, mas a gente não teve nem condição de conversar entre nós, né? Então, me diga isso, Marcela, por favor. De fato, não deu para conversar muito essa semana, graças a Deus, bastante trabalho, mas eu concordo, e de fato é até interessante esse comentário que o Bruno fez no chat, o doutor Bruno fez no chat, que diz isso mesmo, porque existe um aspecto regulatório tão grande em cima da telemedicina, então o que pode ser feito pela telemedicina, o que não pode, o que se recomenda, e evidentemente isso gera, acredito eu, um grande receio de responsabilização dos médicos, então na prática você tem um âmbito muito restrito, principalmente nessa telemedicina precária que vem sendo aplicada. Precária, quando eu digo precária, não é no sentido de ruim, é o precária no termo da definição mesmo. É algo provisório, algo superficial, vamos dizer assim, que foi feito por conta da pandemia. Então, gera mesmo essa insegurança, essa irresponsabilidade, esse medo de responsabilização, e aí muitas vezes os médicos acabam encaminhando para um pronto-socorro ou orientando para uma consulta tradicional, né, presencial. E eu concordo com isso que o senhor falou. Eu acho que quando a gente pensa em apuração de erros médicos, mesmo quando a gente traz isso para o ponto de vista da jurisprudência, é importante a gente ressaltar que não é o juiz que decide o que foi uma falha médica, não é o desembargador que decide, isso passa por uma junta, no caso do processo judicial vai para uma perícia, o judiciário ele tem que analisar, ele tem a competência de analisar aquele material probatório que ele tem, mas quem tem a competência para avaliar as condutas médicas, para que se avalie se aquilo é antiético, se aquilo fere as práticas médicas, é o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, enfim, são as pessoas competentes. Então, esse é o ponto que eu acho que é interessante, porque vai ser uma evolução em escala. Ali a gente vai precisar de uma regulamentação mais consolidada para que os tribunais também consigam usar isso nos processos judiciais. Quando a gente pensa na tecnologia, eu acho que isso expande ainda mais, porque é interessante, porque a gente não vai precisar só de uma adaptação do conselho, dos tribunais, como também dos próprios conselhos, que vão ter que sair daquela ideia de medicina tradicional e entender um pouco mais sobre o mundo meio tecnológico. A gente tem aí uma certa... acho que todos os profissionais passam aí por uma dificuldade de adaptação quando a gente traz a tecnologia para uma profissão tão tradicional. Então, eu concordo com esse ponto de vista e com esse cenário, eu acho que vai ser um processo de adaptação, um processo de muito estudo e conhecimento, não só para os tribunais, mas como para os próprios conselhos e os profissionais também. Vamos então avançar, Marcela, nesse aspecto a gente está com o tempo aqui contado, no aspecto do que está acontecendo das invasões de dados, né? As invasões à plataforma de dados. A telemedicina não deixa mais ou menos vulnerável a plataforma de dados, o que as instituições têm de dados dos pacientes. O que deixa mais vulnerável é o acesso tecnológico. Quando a gente vê o seguinte, que há 15 dias, quando foi a eleição, houve uma tentativa de invasão do Tribunal Superior Eleitoral. Essa tentativa de invasão acontece em vários segmentos, inclusive em várias instituições, que a gente chama de ransomware, né? O Cauê gosta dessa palavra, né? Nosso amigo Cauê, do escritório, que é basicamente um sequestro de dados. Então, você pulveriza a instituição com acessos, né? Você faz um acesso em massa por meio de robôs, né, na instituição, e cai o sistema, e por meio da queda do sistema você entra no sistema, captura os dados e usa esses dados para a prática de atos criminosos. Então, esses criminosos que usam essa modalidade de invasão de plataforma de dados faz com que você tenha acesso a isso. No ambiente tributário, isto faz com que a pessoa que tinha a titularidade dos dados dos seus pacientes, falando da classe médica, passa a não ter esse acesso.
Então, ela não pode cumprir as obrigações fiscais. Ao ser impedida de cumprir as obrigações fiscais, como o pagamento de impostos, como remessa de informações para a Receita Federal, para a Prefeitura, faz com que ela tenha uma consequência tributária, ela seja penalizada ou pelo pagamento de impostos em atraso, ou pelo não pagamento de alguns impostos, que ela não sabe quem são, o quanto são, quem são os pacientes, quantos são os impostos devidos, quais são as obrigações a serem preenchidas. Ela simplesmente perde o acesso a essas informações se ela não pagar um resgate por esses dados. Se ela pagar, também não há uma garantia que ela vai receber isso, porque também você estaria colaborando com a prática de atos criminosos, mas você também não tem nenhuma garantia que se você pagar, você vai ter os seus dados de volta, ou se esses dados não vão ser economicamente explorados ou criminosamente explorados mais adiante. Ou seja, você está num mato sem cachorro, né? Então, esse atendimento por telemedicina dá essa vulnerabilidade a mais para os dados serem hackeados? Eu acredito que não, mas dentro da telemedicina já se analisa uma possibilidade de trabalho, vamos dizer, que permite uma consideração a esse respeito, e muitas empresas de médicos, muitas sociedades médicas e hospitais estão sofrendo ataques cibernéticos, estão sofrendo ataques à sua base de dados. Quando não são hackers, são pessoas que criminosamente, como parece que foi o caso dessa manhã, se apropriam de dados e exploram esses dados e divulgam esses dados. Aqui, do ponto de vista regulatório, tributário, você tem um problema, porque você vai ter uma responsabilidade penal tributária que ainda não foi entendida pelos tribunais em casos de sequestro de dados, ou em casos de invasão de dados, ou divulgação de dados por terceiros, como excludente de responsabilidade do contribuinte. Eu acredito que no direito tributário, a gente está mais atrasado do que no direito civil, mas eu precisaria da confirmação da Marcela para ela me dizer se pelo menos do seu lado civil, se já está melhorando essa compreensão de responsabilidade ou de excludente de responsabilidade, porque esse é o ponto da telemedicina, da questão tecnológica, da possibilidade de você afastar do profissional médico a responsabilidade quando é uma falha tecnológica, vamos dizer assim, uma falha tecnológica atribuída a terceiros, hackers, instituições, mas a falha é tecnológica e não médica. Você consegue ver isso na jurisprudência, Marcelo? Ainda não tive muito contato dentro do âmbito da telemedicina com relação a jurisprudências nesse caso. O evento de hoje do Hospital Albert Einstein certamente vai dar um bom norte para a gente entender como vai ser tratada essa questão. Agora, pensando por analogia com outros casos, né, em outros âmbitos, não necessariamente dados médicos, eu acredito que sim, a jurisprudência ela tem diferenciado, principalmente com essa movimentação da Lei de Proteção de Dados, ela tem sim diferenciado as falhas tecnológicas, ela tem atribuído às empresas tecnológicas e não ao profissional em si eventuais falhas no armazenamento e no tratamento desses dados. Então, acredito que na telemedicina vai se comportar de forma parecida. Nós tivemos um caso internacional até de sequestro de dados que é bem significativo, é bem ilustrativo, porque talvez a telemedicina, a tecnologia aplicada à medicina, possa ser um divisor de águas para isso, porque enquanto você tiver cumprido os requisitos de compliance
próprios para a telemedicina e para a atividade médica e tecnológica, você vai ter uma defesa melhor, não digo que você vai ganhar, mas você vai ter uma defesa melhor na delimitação de responsabilidades sobre vários aspectos. Esse caso que a gente teve serviu de parâmetro para a gente, porque foi tratado com essa clareza, né? Foi tratado com procedimentos, e esses procedimentos de delimitação de responsabilidade foram investigados, em determinadas circunstâncias, chegou à conclusão que não haveria nada a ser feito a mais pelas pessoas responsáveis das instituições que foram hackeadas ou sofreram invasão de dados ou divulgação ilegal de dados, que evitasse o delito. É importante isso para a classe médica, para que a gente tenha essa tranquilidade. Eu estava falando com uma médica ontem, a gente estava lá na questão entrecortada, porque tinha que correr para uma cirurgia, estava numa fase, estava cuidando da família, e você cuida da família, você cuida da medicina, e a gente estava até conversando, puxa, isso aqui é muito dinâmico, uma vida muito dinâmica, de muita pressão, né? Dentro dessa ideia, quando eu visto jaleco branco e tenho a função de trabalhar com vidas, se eu estiver suficientemente amparado pelas práticas de compliance relacionadas à proteção de dados, relacionadas à tecnologia da telemedicina, relacionadas àquilo que eu tenho por obrigação como profissional da área médica, eu consigo delimitar melhor até que ponto eu posso ir, e eu fiz tudo o que deveria ter sido feito, e aí a falha que aconteceu não é da minha responsabilidade. Então, esse é talvez um alerta, e funcionou isso na área fiscal no passado, não para telemedicina, mas para uma outra atividade econômica, e que está em discussão, inclusive, para questões como as próprias eleições ou para várias outras aplicações no campo da economia, visto que a tecnologia está tão dinâmica, eu acredito que a gente vai começar a enxergar uma saída dentro do campo médico. Aí um recado, né? Olha, o médico ele não está desamparado com a tecnologia, talvez esteja amparado com a tecnologia, mas que ele pratique atos de segurança, monte uma estrutura de segurança dos atos que ele pratica para a garantia do sigilo dos dados dos seus pacientes, a garantia de sigilo dos atos médicos, e esses atos sejam, vamos dizer, consequentes, todos eles sejam consequentes, eles têm uma sequência e uma consequência de atos profissionais da área médica, que, uma vez vítimas de malfeitos, esses malfeitos não gerem responsabilidade e, principalmente, afetem a prática médica, porque a gente fala como advogado. A OAB é a única coisa que a gente tem de grande valor, né? A gente preza muito a nossa OAB, né? Que a gente pode ser advogado. E o CRM também é o ganha-pão de qualquer médico. Então, se ele tiver essa condição tecnológica, e eu acho que a telemedicina é um avanço, ele pode se defender na questão médica e investir em tecnologia para isso. Queria te ouvir nesses minutos finais, doutora Marcela, já te agradecendo pela sua participação tão precisa na análise jurisprudencial. De fato, é importantíssimo isso que o senhor falou, o compliance bem feito, o médico adotar todas as recomendações, tudo aquilo que se determina dentro da aplicação da telemedicina, isso reduz e muito os seus riscos de responsabilidade, não só pela questão de adequação às normas vigentes, mas também porque esses procedimentos eles existem justamente para que se reduza, né, o risco de eventual problema. Então, quando você tem um bom procedimento de compliance, quando você adota um rito, quando você documenta isso, você não só
diminui os riscos de eventuais problemas, mas quando surgem, você consegue delimitar a sua responsabilização. Então, os médicos, eles precisam ter essa tranquilidade para poder exercer sua profissão e focar naquilo que eles realmente precisam focar, sem ter que ficar se preocupando com questões paralelas. Então, é importantíssimo que se trate que se tenha um conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, é importante que se tenha um bom compliance instituído dentro da sua atividade, para que assim o médico ele esteja, de fato, protegido e que ele possa trabalhar com uma tranquilidade nesse aspecto. Muito bem. Então, com isso, eu infelizmente encerro, porque a gente está em cima da hora já, e tanta coisa bacana, mas a gente vai na matéria, vai voltar para esse tema. Os médicos são nossa área de atuação, né? São na nossa área de atuação. Temos muito aprendido com os médicos e vamos continuar aprendendo. Eu desejo a vocês um bom resto de dia, um bom resto de semana, e até a próxima semana com outra live. Marcela, muito obrigado a todos. Até a próxima. Muito obrigada, doutor Fernando. Muito obrigada a todos pela presença. Foi um prazer debater mais esse tema.